Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, confesso que esse vídeo eu vinha protelando para não fazer. Não sei porquê. Acho que porque é alguma coisa muito pessoal, apesar de eu comentar, né, sobre a bariátrica que eu fiz e tudo, mas é uma experiência muito pessoal. Então, talvez por isso que eu tava me segurando um pouco para fazer esse vídeo. Só que eu vi a necessidade de trazer esse vídeo para vocês, porque quando eu fui fazer a minha cirurgia bariátrica, eu pesquisei muito, inclusive no YouTube, né, para ver pessoas que estavam passando também por esse processo, como elas estavam se sentindo, como foi, como não foi, porque assim, a cirurgia bariátrica, as pessoas têm muita curiosidade, tanto quem decide fazer, quanto quem não faz mesmo, às vezes quem nem precisa, mas tem curiosidade de como é, como não é. Então eu vou passar para vocês um pouco da minha experiência, por que eu fiz a cirurgia bariátrica, como foi a minha cirurgia e como eu estou agora, o que eu acho, as minhas impressões iniciais, as minhas impressões hoje. Vou fazer 1 ano e 4 meses de cirurgia bariátrica. Na verdade, eu estou fazendo hoje. Não, fiz ontem, minto. Fiz ontem 1 ano e 4 meses de cirurgia bariátrica. Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre as minhas impressões. Pessoal, no início, eu tinha muito medo de fazer, muito medo mesmo. Medo de várias formas, de várias coisas. Eu tinha medo de fazer a cirurgia bariátrica, engordar novamente. Eu tinha medo de ficar dependente de remédio para o resto da vida. Eu tinha medo também de fazer, e é uma cirurgia, então querendo ou não, é um procedimento cirúrgico, envolvia gastos, envolve riscos à saúde. Isso tudo eram meus medos, né? Então eu tinha muito receio, muito mesmo. Mas aí aconteceu, a gente que está acima do peso, quem está acima do peso vai me entender. A gente é muito limitado, principalmente quanto mais acima do peso a gente se sente muito limitado, seja para sentar em algum lugar, seja para estar na rua, às vezes a gente fica meio receoso. Eu mesma, eu falo por mim, né? Eu tinha muita vergonha de sair na rua, às vezes eu achava que as pessoas iam ficar olhando para mim. Eu tinha medo de chegar numa lanchonete, na casa de alguém, sentar naquelas cadeiras de plástico, quebrar, né? Eu morria de medo. Então, às vezes, eu não gostava de sair de casa. Odiava sair de casa. Eu gostava de ficar em casa assistindo televisão, ficar em casa lendo, mas eu odiava sair de casa, porque eu ia me expor. E, querendo ou não, as pessoas são um pouco preconceituosas em relação à obesidade mesmo. Eu vejo que as pessoas são realmente um pouco, não estou generalizando, estou dizendo todas as pessoas, mas muitas pessoas são preconceituosas, às vezes mesmo sem querer, mas olhar assim, né, sassadamente, às vezes comenta. Gente, isso é terrível. Então, aconteceu um fato que eu preciso fazer a cirurgia. E assim, gente, eu tentei vários anos, várias vezes, eu ia para nutricionista, eu me sentia frustrada. Quando eu chegava lá, às vezes, ao invés de eu ter diminuído, eu aumentava 1 quilo, meio quilo, 2, né? Às vezes eu tinha uma consulta com a nutricionista, aí quando eu ia me pesar, eu via que eu tinha ganhado ao invés de perder, aí eu não vou poder ir por causa disso e daquilo, vamos remarcar, e eu tentava perder de novo, então eu me sentia muito frustrada. Sem contar, pessoal, que quando eu ia para os médicos, muitos médicos, eles chegavam e diziam assim: poxa, o que você está fazendo com sua vida, hein? Você é tão nova, olha o seu peso. Teve até uma médica assim que marcou, ela disse: por que você está acabando com sua vida? Por que você está se desgraçando com esse peso? Deixe de comer, né? Diminua, fecha a boca. Então, assim, pessoal, para quem não sofre de obesidade, é muito fácil. Para quem não tem distúrbio alimentar, para quem nunca viveu isso, é muito fácil dizer: emagrecer é fácil, é só fechar a boca. É só não comer. Se fosse assim tão fácil, não tinham tantas pessoas acima do peso e obesas como tem hoje. Então, isso é
uma coisa séria, né? Esse vídeo é também para mostrar e, tipo, diminuir um pouco. Eu não quero romantizar a obesidade, mas gente, tudo que eu tô falando é de mim, é minha impressão, é o que eu senti, o que eu sinto, o que eu vejo, o que eu estudei, o que eu passei, entendeu? Então, não tô dizendo que é o certo e errado, eu defendo muito que cada um tem o seu ponto de vista e a gente tem que respeitar. Então, não tô dizendo que o que eu tô falando é o certo, é o meu modo de ver, cada um tem a sua opinião. Então, assim, eu não quero romantizar a obesidade, mas também a gente tem que ter um certo respeito em todas as... em tudo, né? A gente tem que respeitar o outro. Aí, o que foi que aconteceu? Aí eu tava, meu Deus, eu vou e não vou. E meu esposo, assim, ele nunca foi de estar fazendo piadinha, de nada em relação ao meu peso. Ele sempre me respeitou, nunca me incentivou, assim, a fazer algum procedimento cirúrgico, não. Só que quando ele viu que eu tava me sentindo mal, que eu não tava mais, eu tinha perdido, pessoal, a alegria de viver. Então ele disse, por que você... E eu já tinha falado antes, eu tenho vontade. Eu tenho vontade, então eu já tinha falado algumas vezes. Aí foi que ele chegou pra mim e disse, por que você não tenta fazer a cirurgia? Porque você não... mas eu tenho medo e tudo. E tinha pessoas que eu conhecia que tinham feito. Então eu conversei com essas pessoas, teve até uma delas que me ajudou muito, me passou o nome do médico, que ele atende em Maceió, que eu sou de Alagoas, né? E assim, eu comecei a seguir no Instagram esse médico e comecei a ver postagem e tudo, até que eu tomei coragem, marquei, né, uma consulta com ele. E assim, pessoal, foi uma decisão difícil pra mim, assim, chegar aí. Eu já tava esperando que ele ia soltar os cachorros, dizer, mas você tá nessa porque você quer, você é só fechar a boca, não sei o quê. E assim... Esse médico, que é o Dr. Bruno Mota, que ele é especialista, ele é voltado para a cirurgia bariátrica. Ele é um médico, assim, gente, topado. É um médico muito bom. Então, para quem é de Alagoas, pretende fazer bariátrica, gente, eu super recomendo. Ele é excelente. Ele me fez ver que a obesidade é uma doença. Eu me sentia muito culpada, principalmente quando eu ia para médico. Era como se eu quisesse ser isso. Aí tem até uma fala dele que ele diz, uma pessoa diabética, o médico vai brigar com ela, vai dizer que ela é diabética porque ela quer. Uma pessoa que tem pressão alta, uma pessoa que tem doença no coração, que é cardíaco, é porque quer. E porque a obesidade é porque você quer. Então, ele me fez ver que realmente era uma doença. Isso é o que ele, que estuda muito, fala, né? Que é uma doença e precisa ser tratada. E para alguns casos, somente a cirurgia bariátrica. Então, no dia que eu fui para a consulta, eu já fiz vários exames e tudo. E eu, meu Deus, será que eu vou ser aceita para fazer a cirurgia? Se for, será que eu vou querer mesmo, né? E assim, ele passou muita segurança para mim. E fiquei de voltar para mostrar os exames e tudo mais. E um clássico, né? Sempre a gente pergunta várias coisas, mas uma dúvida que eu tinha logo no início. E aí eu cheguei para ele e falei, doutor, eu vou passar o resto da vida tomando remédio, que isso é, inclusive, ele sempre está repostando esse comentário que ele diz que é muito comum. No Instagram ele reposta muito, ele diz que é muito comum os pacientes chegar e dizer, doutor, eu vou precisar tomar remédio pro resto da vida. E aí ele fala, né, o que ele falou pra mim, olha, eu estava com gordura no fígado, eu estava com pré-diabetes, né, minha glicose estava, daqui a pouco eu vou passar aqui os valores pra vocês, minha glicose estava um pouco alta e eu estava com a pressão alta também. Ele disse, olha, Simone, você vai ter que tomar, não é remédio, é vitamina, né, suplemento vitamínico, sim, para o resto da sua vida, né? Se você quiser ter uma vida mais saudável. Mas se você não fizer a cirurgia, dificilmente você vai conseguir perder peso e futuramente você vai precisar tomar remédio para pressão alta, remédio para diabetes. Então aí a escolha é sua. Você quer ter uma qualidade de vida maior, né? Melhor que digo, e mais longevidade para estar com sua família,
ou você quer continuar assim e talvez até diminuir um pouco da sua expectativa de vida, porque a gente sabe que a obesidade ela traz muita comorbidade. E as comorbidades cada vez vão agravando mais se a gente não tratar, né? Então eu fiquei refletindo e realmente eu cheguei à conclusão de fazer a cirurgia. E assim, pessoal, eu fiz todo o pré-operatório, né? Muitos exames, psicólogo, nutricionista. Pessoal, eu cheguei em janeiro de 2022, eu estava com 110. Isso é muito, eu tenho 1,54 m. Então calculem aí, eu já estava num grau de obesidade, eu acho que já era obesidade mórbida, quando ele falou pra mim pelo IMC. E aí eu comecei a fazer, né? Aí quando a gente faz o pré-operatório, o nutricionista já vai preparando a gente, principalmente 15 dias antes da cirurgia, né? Aí você tem que seguir uma dieta. Pra mim, ela passou a dieta 2 semanas antes, era uma dieta pastosa. E 1 semana antes da cirurgia, dieta líquida. Então, pessoal, nesse pré-operatório de 110, eu fui para 99. E quando eu fui operada, eu estava com 99. O meu foi o bypass, que é aquele que diminui ainda mais o tamanho do estômago, né? E eu fui operada no dia 13 de junho de 2022. Dia 13 de junho de 2022 foi o dia que eu fui operada. E assim, pessoal, o médico me passou, eu fui operada na Santa Casa de Misericórdia, lá em Maceió. O atendimento não foi bom não, foi excelente. Fui operada no período da manhã. Pessoal, esse médico é realmente diferenciado. Antes, quem me acompanhou foi o meu esposo. Antes de fazer a cirurgia, quando eu estava entrando no centro cirúrgico, ele ligou para o meu esposo. Olha, vou começar a cirurgia agora da Simone. Quando terminou a cirurgia, ele ligou para o meu esposo de novo. A cirurgia foi um sucesso. Então, realmente, é um médico, gente, muito bom. Eu fui operada na parte da manhã. A gente fica, depois que sai da cirurgia, a anestesia geral, né? Eu fiquei mais ou menos umas 3 horas em observação. Todo mundo fica numa sala de observação, né? Depois eu vim para o quarto e à noite eu já estava caminhando pelos corredores, né? Gente, não senti dor nenhuma, não senti desconforto. Para mim, a parte mais difícil foi no pré-operatório, porque assim, nas 2 primeiras semanas que antecediam a cirurgia, a dieta pastosa, apesar da nutricionista dizer, olha, Simone, você pode comer o quanto você quiser. Comer não, né? Beber o quanto você quiser, mas tem que ser pastosa. Na semana que antecede tem que ser líquida, não pode lactose. Então, assim, mesmo você podendo, mas, gente, era líquido, no instante era absorvido, então eu sentia muita fome, só que eu tava lá, né, focada. Aí, então aí eu fiz a cirurgia, foi tudo tranquilo. Depois, tem muita gente que diz, a pior fase é a fase dos copinhos, né, que você fica só bebendo líquido nos primeiros dias, depois a pastosa, até chegar no você poder comer tudo. Gente, o seu estômago, tantinho assim, que a medida normalmente é naqueles copinhos de café. Pessoal, um tantinho assim, você já tá cheio, você não sente fome. Enfim, eu segui tudo certinho. Se você pretende fazer, gente, eu acho que o principal é você se dedicar, se esforçar no pós-operatório. Porque aí seu estômago tá operado, ele tá fragilizado, ele tá tentando se recuperar. Então você tem que seguir à risca tudo que o médico e o nutricionista passar, para que você não acabe passando mal. Eu segui, gente, tudo certinho. Aí teve uma vez, que eu tava, eu acho que eu ainda tava na dieta, acho que eu tava começando a dieta pastosa. E podia água de coco. E a gente fica muito sensível, gente, a sal, açúcar. E aí na dieta pastosa, eu acho que eu tava na pastosa, eu só sei que eu tava tomando água de coco, que tava liberado pela nutricionista. Só que assim, água de coco, ela tem, não é como água normal, ela tem açúcar, tem, eu acredito que sódio, quem souber aí me confirma, né, me retifica ou ratifica, né, se realmente ela tem sódio. Então, assim, eu comecei, ao invés de eu beber água nesse dia, eu vou começar a beber água de coco. Então, toda vez que eu sentia sede, eu bebia água de coco. Então, eu tive dumping.
né? Que dumping varia de pessoa para pessoa, mas normalmente em mim eu fico com as mãos suadas, me dá aquela sensação de desmaio, eu fico tonta, eu fico enjoada, aceleração no coração. Então, por conta que eu exagerei, eu até comentei depois com a minha nutricionista, ela pergunta, você teve dumping, não sei o que, eu disse, tive porque eu, né, eu tava tomando água de coco como se fosse água normal e acabei tendo isso, que foi a primeira vez que eu tive. Mas fora isso, gente, tudo tranquilo, tranquilo, a recuperação foi maravilhosa. E hoje, neste dia de hoje que eu estou gravando, eu estou pesando 60 quilos. Então, desde a cirurgia, eu tava com 99 para 60, perdi 39, fora o que eu perdi antes da cirurgia, no pré-operatório, né, que eu cheguei a 110. Pretendo perder mais, aí é uma coisa que eu tenho que focar mais na alimentação, para que eu perca mais, porque eu sou baixinha. Então, as pessoas olham pra mim, tu já tá muito magra, mas pra mim ainda não tá no peso e eu quero focar para perder um pouco mais. Aí, pessoal, eu queria mostrar pra vocês que a cirurgia bariátrica o Dr. Bruno, ele costuma falar assim, que a cirurgia bariátrica não é peso que se perde, mas sim vida que se ganha. E realmente, não é só a estética, é também a saúde. É principalmente a saúde. Então, gente, ao longo desse vídeo eu vou deixando umas fotos do meu antes e depois para vocês verem fisicamente a minha mudança. Aí eu gostaria de passar para vocês sobre essa questão de peso que se perde, mas sim vida que se ganha. Em março de 2022, quando eu estava fazendo meu pré-operatório, a minha glicose estava 103, lembrando que é até 99, né? Mais do que isso já é considerado pré-diabético. Confirmem comigo aí, pessoal, se eu estiver falando besteira, mas pelo que eu vejo nos exames sempre fala isso, a partir de até 99 é normal. Aí eu tava com 103, a minha glicose tava 103. O último exame que eu fiz, que foi agora em junho, né? Eu estava com a glicose 77,9. Então, olhem como baixou a minha glicose. A minha hemoglobina glicada, que é aqueles que tem uns médicos que acham que esse é mais específico para você saber se você tá mesmo indo para essa parte da diabetes. A minha hemoglobina glicada tava o normal, para uma pessoa normal, que não tá pré-diabético, nem é diabético, é de 4 a 6. Isso é o que eu vejo na referência dos meus exames. Eu estava, em março de 2022, com 5,4 na minha hemoglobina glicada. No exame que eu fiz em junho, lembrando que a gente tá agora em outubro, né? Mas o exame que eu fiz em junho tava 4,8. Então também deu uma baixada muito grande. Aí, colesterol. Pessoal, eu botei assim só os que quando eu pego exame, é o que eu costumo olhar logo, né? Aí o colesterol, o LDL, que é o colesterol que o povo diz, o colesterol ruim, eu tava com 151 de colesterol ruim em março. E hoje eu estou com 76,8, que tá dentro do normal. E o colesterol bom, que é o HDL, ele era 42. Gente, olha a diferença. O ruim era 151, o LDL, e o bom HDL tava 42. Hoje não, em junho, quando eu fiz o último exame, né? O meu colesterol bom tá 76,4 e o ruim 76,8. Então, olha a diferença. E a diferença também, pessoal, é porque eu não anotei aqui de certeza, não anotei aqui direito, mas eu lembro que quando eu fiz o exame, meu triglicerídeo, que é o que eu falar massa no sangue, tava 300 e alguma coisa. Gente, quando eu fiz esse exame, agora que eu recebi o exame em junho, que eu olhei, o meu triglicerídeo tava 59. Então, gente, a cirurgia bariátrica é isso. Lhe dá a oportunidade de você viver de novo uma vida saudável, uma vida significativa. Pelo menos foi isso que trouxe pra mim.
Eu tenho as minhas vitaminas em alguns vídeos, eu já mostrei. Se vocês quiserem, pode até comentar. Ah, Simone, mostra o que você está tomando hoje. Se vocês gostaram desse vídeo sobre cirurgia bariátrica, pessoal, comenta aí. Ai, Simone, posta mais, eu posso fazer de repente até uma playlist voltada para bariátrica, porque aí se você pretende fazer uma cirurgia bariátrica, se você quer saber mais, se você já fez e quer acompanhar, ver como outras pessoas que fizeram também estão, né? Então vocês deixam, ah, Simone, faça uma playlist, faça mais vídeos sobre isso, é interessante, eu quero, eu gosto. Comentem aí, porque dependendo do que vocês comentarem, eu posso trazer mais vídeos e criar até uma playlist para aquelas pessoas que têm interesse. Então, eu já mostrei aqui os suplementos, eu tomo os suplementos. Outra coisa que eu acho interessante, na pergunta que eu fiz a ele, mas doutor, eu vou passar o resto da minha vida tomando remédio, né? Que no caso, os suplementos. Mas, gente, eu já tinha deficiência. Eu sempre tive deficiência no meu cabelo. Antes, eu já até comentei, meu cabelo antes, sempre... Quando eu era adolescente, meu cabelo era cheio. Depois ele começou a cair, ele caía muito, 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 muito. Eu vim conseguir controlar a queda do meu cabelo agora, depois que eu fiz a cirurgia bariátrica, que eu tô suplementando especificamente para o cabelo. Mas eu já tinha muita queda de cabelo, minhas unhas fracas só viviam quebrando. E sem contar que sempre, vai suplementar ferro, vai suplementar B12. Então, eu já tinha deficiência de vitaminas, mesmo antes de fazer a cirurgia bariátrica. Então, às vezes a gente fica com medo. Uma nutricionista que eu ia antes, né? Ela disse, não faça cirurgia bariátrica, pelo amor de Deus, você vai ter que suplementar pro resto da vida. E são vitaminas caras, e se você não tomar, você pode até acabar indo no hospital, alguma coisa mais séria. Eu sei, pessoal, ela é ótima, maravilhosa. E eu sei que ela fez isso porque ela queria que eu tentasse por mim mesma, sem ter uma intervenção. Lógico, gente, se você consegue perder, se no seu caso já não é uma coisa assim que você não consegue mais controlar, se você controla, se você tem como, as pessoas sabem, né, ter a força de vontade, que a gente sabe que não é só assim, mas tem gente que consegue, tem gente que, vou botar na cabeça, eu vou emagrecer, e elas conseguem. No meu caso, eu não conseguia, pessoal. Então, eu vejo que a nutricionista fez isso porque ela queria que eu tentasse por conta própria. É claro que é muito melhor você emagrecer. Gente, eu fiz a cirurgia bariátrica, eu não me arrependo. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Se eu voltasse no tempo, eu faria de novo. A única diferença é que eu já teria feito há muito mais tempo, certo? Porque no meu caso eu não conseguia só. Mas se você consegue, gente, é muito melhor do que você fazer uma cirurgia. Então eu vejo que ela fez essas coisas, fez aquele auê todo, porque ela queria que eu tentasse e emagrecesse por conta própria, mas eu não conseguia. Então esse vídeo é pra você, que você já tá assim no fundo do poço, você já tentou de tudo, já foi pra médico, já tomou remédio, já tomou shake, já fez um monte de coisa e não conseguiu. Então, pessoal, eu recomendo para essas pessoas que realmente não conseguem, assim como eu não conseguia. Foi a melhor coisa, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, foi ter feito a bariátrica. Hoje, depois da cirurgia, 39 quilos a menos, né? E uma qualidade de vida diferente, até agora nesse feriado, né? A gente saiu, foi pra uma chácara e tudo, e eu jogando bola. Até meu esposo falou, quando era, hein, Simone, que você ia sair de casa, ainda mais tá jogando bola. Então, realmente, eu não saía de casa, eu não fazia esforço físico. Pra mim, a vida tinha perdido sentido. Então, pessoal, eu tô aqui pra deixar esse vídeo, assim, pra motivar você, que não é essas coisas perigosas, tem gente que morre de medo, gente, não é. O que você tem que ter um pouco mais de cuidado é no pós-operatório, porque seu estômago foi operado, ele precisa realmente ir aos poucos até voltar a ter um bom funcionamento como era antes, até voltar, até se recuperar, né? Mas fora isso, você não tá conseguindo, não deixe para amanhã, gente, porque amanhã pode ser tarde. E mais uma vez eu falo, se você consegue sozinho, ótimo, vá, tente, perca peso. Porque, gente, a obesidade muitas vezes traz muitas doenças, certo? Então, assim, quem quer doença, né?
Então, se você tá pensando, tá cogitando a cirurgia bariátrica, eu só digo uma coisa, vale a pena. Agora, lembrando que a cirurgia bariátrica é um pontapé inicial para uma mudança de vida. Eu procuro fazer atividade física regularmente, eu procuro ter... Faça não, Safira? Entregando o jogo, né? Eu procuro ter uma alimentação saudável. Sei que ainda tem que melhorar muito, mas eu sei que a bariátrica não é uma pílula mágica que eu fiz e vai mudar, não. Eu tenho que mudar também aqui, a minha cabeça, minhas atitudes. A gente, às vezes, pessoal, é muito assim, como é que eu posso dizer? A gente mima demais a gente. Ah, eu vou dar um docinho, eu vou comer um docinho que hoje o dia foi muito cansativo. Ah, eu mereço aquele passaporte porque eu fiz tudo direitinho. Hoje o dia todo foi tudo direitinho, eu mereço passaporte. Então, às vezes a gente se mima demais e a gente é adulta, a gente não é mais criança. A gente tem que começar a se policiar. Cara, eu vou fazer isso, eu vou comer isso e isso vai trazer o que de bom pra mim? Eu não tô dizendo que a gente nunca mais vai comer. Claro que vai. É um dos prazeres da vida é comer. A gente satisfaz, a gente se sente bem comendo uma comida bem gostosa. Então, mas é a gente saber o equilíbrio. Na maior parte do tempo, a gente se alimentar de forma saudável. É manter o equilíbrio. O equilíbrio é que faz tudo dar certo. Então, pessoal, esse era o vídeo. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Se vocês gostaram, peço que vocês compartilhem com outras pessoas que, assim como eu, também tinham um certo medo de fazer a cirurgia bariátrica. E curte, certo? Se inscreva no canal, pessoal, para que cada vez mais esse canal possa alcançar outras pessoas que, assim como nós, temos os mesmos objetivos, comungamos dos mesmos gostos. E eu agradeço muito para você que é inscrito. Vocês moram no meu coração, tem gente que está sempre comentando, então eu agradeço muito por ter vocês aqui, tá certo? Então, beijo e até o próximo vídeo. Tchau!